a gente fala sobre a classificação dos gêneros poéticos, épica precisa ter guerra, drama é só tragédia ou lírica é só sobre amor? Bom, se essa é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente fala desses gêneros, eu vou tentar ser breve para te explicar que não é bem assim. Oi pessoal, tudo bom? Quando a gente fala sobre a antiguidade, as primeiras pessoas que fizeram um trabalho de categorizar e sistematizar essas questões sobre os gêneros poéticos foram os alexandrinos. Então, basicamente a gente tem os poemas homéricos como um dos registros mais antigos do Ocidente que compreendem o gênero épico. E aí, ainda que a Ilíada seja um poema bélico, o que caracteriza pertencer ao gênero épico é principalmente ser uma narração extensa e ritmada, onde há uma invocação à musa, ou seja, uma divindade filha da memória que rememora os feitos de grandes homens ou dos deuses. E, geralmente, esses grandes feitos, eles são associados a guerras ou viagens. Mas uma coisa muito importante é entender que, além de determinados aspectos formais, é fundamental compreender os gêneros e seus aspectos culturais. Então, quando a gente fala de drama, por exemplo, a gente tem uma encenação dialógica que pode ser trágica ou cômica. E aí nós temos a presença de heróis mitológicos ou não, juntamente com um coro que representa a voz da sociedade, formando uma peça com finalidade religiosa ou muitas vezes pedagógica. Mas e aí, quando a gente fala de lírica? Bom, a primeira coisa é que para os antigos nem existia esse termo. Mas uma coisa muito importante é entender que na antiguidade a ideia de lírica está diretamente ligada a uma poesia de um emissor que fala para um destinatário numa ocasião de performance. Então, nós temos, na verdade, 3 subgêneros que compõem o que modernamente a gente chama de lírica. São eles, a poesia mélica, iâmbica e elegia. Se a gente estiver falando de mélica, a gente está se referindo a um tipo de poesia que tem como aspecto geral o acompanhamento da música como uma característica fundamental. Daí a palavra grega melos, que significa canção. E a nomenclatura lírica está ligada ao uso de um instrumento chamado lira, que era usado nas performances. E ainda que modernamente vinha sempre a temática amorosa na cabeça, não era só disso que o gênero tratava. Na verdade, a gente tem mais subgêneros que vão englobar esse tipo de poesia. Ou seja, se a gente está falando de um tipo de poema que é sobre um casamento, isso é um epitalâmio. Agora, se é um tipo de poema que está celebrando jogos, isso é um epinício. Agora, se é sobre um louvor a um deus, por exemplo, isso é um hino. E por último, por exemplo, se um louvor é a um homem, isso é um encômio. Já no caso da elegia, ainda nessa ideia de performance, a gente tem um acompanhamento do aulo, que é um tipo de flauta dupla. E a concepção e a associação de que a poesia do lamento é um pouco posterior. Quando a gente vai nas fontes, é perceptível uma variedade de assuntos que se especificam de acordo com o contexto do simpósio. Ou seja, depois do banquete, alguns aristocratas competiam, muitas vezes recitando esse tipo de poema, dedicado ao Eros, ou sobre o consumo de vinho, ou sobre debate de opiniões, por exemplo. E por fim, quando a gente fala de iambo, tem sobretudo uma relação com a temática da invectiva, ligada ao ataque ou à difamação, e que muitas vezes pode ser colocada num plano humorístico. Modernamente tem gente que pode chamar de bullying. É muito importante lembrar que na antiguidade esse tipo de poesia não necessariamente tinha a obrigação de veracidade, porque é um decoro ao gênero, e que eu espero que tenha dado para entender ou começado a entender algumas dessas questões. E para aprofundar mais nessas coisas, aprofundar eu vou assim na câmera, né? Vai no Spotify e escuta o nosso episódio do podcast sobre lírica grega arcaica, com participação especial do Rafael Brunhara, que é especialista no assunto. Tchau! E se você gostou desse vídeo, curte, Compartilha, ativa o sininho, manda pros seus amigos, se inscreve no canal. E agora sim, tchau!